Guerreiros, bom dia para vocês. Gostaria que vocês me acompanhassem hoje num treino sem vergonha de front lever. Hoje é domingo, domingão, 7 da manhã, um calor de 12 graus. E nesse meio tempo, gostaria de falar com vocês sobre um pensamento em que eu acredito fortemente que Deus é a resposta para tudo. Tudo do que a gente precisa, da nossa necessidade, está em Deus. Começar o treino aqui com uma caminhadinha. A distância do parque e da minha casa para o parque é se não me engano, acho que dá 1 quilômetro. Então já dá uma caminhadinha boa, porque o jeito que eu caminho não é normal não. É um passo meu, um passo largo pra caramba. Se você que está me assistindo não acredita em Deus, não tem problema, pode sair do vídeo. Ou se quiser, pode acompanhar o treino. Mas você que acredita em Deus, vamos conversar. Eu acredito fortemente que Deus, criou esse mundo, criou um videogame, que é esse mundo. E para fazer com que os jogadores, que são seus filhos, vencerem a partida, vencerem o jogo, já fez um manual, que é a Bíblia. E no meu ponto de vista, só a Bíblia basta. Claro, assim, tem grandes pensadores, filósofos, a respeito da Bíblia, que são os chamados santos, que pode nos dar um belo norte, uma bela orientação a respeito da Bíblia, do que podemos fazer, do que não podemos fazer, para que seja agradável aos olhos de Deus. E eu acredito que tudo que a gente precisa, desde questão externa até questão interna mesmo, está na Bíblia. Vamos pegar a ansiedade, por exemplo. Eu passei muito tempo sofrendo com crise de ansiedade. Foi muito ruim, sabe mesmo? Mas era tipo crise de ansiedade muito forte. Eu mal conseguia ficar em público, mais de 2 pessoas na minha frente que eu não conheço. E a crise de ansiedade, eu tinha uns 16, 17 anos, no máximo até 18, quando eu comecei a parar de ter isso. Eu sentia a minha visão turva. Sabe aquelas cenas de jogo, de filme, assim, visão em primeira pessoa, que a visão do cara fica turva, fica quase escura? Era desse jeito, era desse nível. O negócio era muito ruim. E era uma coisa que eu odiava em mim. Aí o que eu fiz? O que eu fiz pra superar isso? Superar entre aspas, lidar com isso, porque a ansiedade é uma emoção que não tem como eliminar. É uma emoção que faz parte do ser humano. Mas o que eu fiz assim para poder retardar, diminuir, não sentir em excesso? Eu pesquisei vários vídeos de filósofos, até filósofos atuais também. Eu li livros de Sêneca, estoicismo, até mesmo do Príncipe de Maquiavel, que ajudou a lidar com esse tipo de emoção, com esse tipo de ansiedade. E basicamente os livros falam que ninguém liga pra você, ninguém se importa se você cai na rua. Se você cai na rua, no meio do público, só vai chamar atenção para aquele momento, mas ninguém dá a mínima. Cada pessoa vive sua vida de uma maneira, já tem muita coisa na cabeça para prestar atenção em você. E parece que isso é um pensamento de agora, mas não. Isso aí desde a Grécia Antiga, assim. Sócrates, Aristóteles, Platão falavam coisas semelhantes. Outro ponto também que me ajudou bastante foi quando eu ouvi um cara no YouTube falando que você não é sua própria mente. Nosso corpo, nossos órgãos, são subordinados ao nosso cérebro. E a gente aprende na ciência, que o nosso cérebro é um instrumento independente, mas não. Em questão de filosofia, não. O nosso cérebro é subordinado a nós mesmos, à nossa mente. Então, quem é capaz de controlar os próprios pensamentos, controla a si mesmo e o que sente. Claro, assim, não vai falar assim, eu não quero amar. Você vai amar, mas você vai saber controlar isso. Esses tipos de filosofia, afirmações, colocando junto um pouco de meditação, coisa que é muito bom por sinal, ele meio que serve para reprogramar a mente com palavras-chave, para você
convencer a si mesmo, convencer sua mente de que você não precisa se preocupar. Só que falar é fácil, né? Difícil é fazer e conseguir. E como que faz isso? Praticando no dia a dia com coisas simples. Eu mesmo não tinha coragem de falar bom dia para um estranho. Eu não tinha coragem. E eu pensava assim, se eu mal consigo dar bom dia para alguém, eu vou morrer de fome se eu depender só de mim. Então eu comecei baixo, comecei dando bom dia para as pessoas, na rua, depois no shopping, em algum estabelecimento, e depois me tornando causa da minha própria experiência. Então, ao invés de esperar as pessoas me chamarem para sair, por exemplo, eu mesmo chamava. Aí a pessoa se torna consequência das minhas ações. Eu sou a causa e a pessoa com quem eu me dirijo acaba se tornando a consequência. E assim foi, praticando isso até conseguir diminuir a ansiedade. E diminuiu, funcionou. Mas não o suficiente como eu queria. Não foi um dos meus melhores treinos, mas hoje é domingo.
Hoje é domingo, dia da preguiça, dá um desconto. Meu, o corpo tá todo ferrado, velho. O treino de ontem não perdoou, não. Mas dei meu máximo aqui. Continuando. A questão de tratar a ansiedade da forma mais filosófica, né? Até que ajudou. E eu consegui controlar a ansiedade, comecei a me tornar mais sociável. Mas ainda assim, tinha uma coisa dentro de mim que eu não sabia dizer, que não me deixava em paz. A ansiedade sempre voltava, e isso me irritava pra caramba. Mas aí, depois de um tempo, comecei a ler a Bíblia, mais especificamente quando a novela Jesus foi lançada. Comecei a assistir, mano, nossa, velho. E eu, sinceramente, eu aprendi muito mais da Bíblia do que na igreja, sério mesmo. Porque eu não tinha o hábito de ler. Eu não tinha o hábito de ler. E na igreja que eu frequentava, na época, eles não incentivavam a gente a ler a Bíblia. Aí meio assim que o líder lá falava o versículo da Bíblia e fazia interpretação. Aí até certo ponto a gente aprendia, mas não como eu aprendi assistindo a novela Jesus, da Record. Novela incrível, por sinal, recomendo. Meu, depois disso eu comecei a focar mais em ler a Bíblia. Aí, só que eu tinha muita dificuldade em ler, também por causa de questões pessoais também, acadêmicas. Aí eu tive que parar. Aí agora eu voltei a ler do zero, desde Gênesis. Agora eu tô em Neemias, se não me engano é Neemias, não sei como é que se pronuncia o nome. Meu, mas dá pra aprender muita coisa sobre a vida com a Bíblia, de verdade. A Bíblia fala sobre, o Antigo Testamento fala sobre como as pessoas eram antigamente, que as pessoas eram muito piores do que hoje é, mano. Se a gente já acha que as pessoas são ruins hoje, naquela época ela era, nossa, mano, a gente é santo perto deles, sério mesmo. E dá pra aprender muita coisa sobre desenvolvimento pessoal. Mas o que a Bíblia ensina sobre ansiedade? Você nunca vai encontrar na Bíblia a palavra, tipo, direto ao ponto, ansiedade. Você nunca vai ver isso direto ao ponto. Mas situações em que a pessoa que está sendo mencionada no livro, no respectivo livro que você está lendo, pode gerar ansiedade. Um exemplo claro, muito claro, é Moisés. Quando ele foi até o faraó e pediu para libertar o povo, a mando de Deus. Só que o Moisés, a gente tem uma imagem assim quando a gente é criança, né? Assistindo os desenhos bíblicos, né? E também ouvindo histórias, né? De outras pessoas. Que o Moisés era um cara cabuloso. O cara não era qualquer pessoa, né? Moisés e qualquer outra pessoa, o profeta mencionado na Bíblia, né? Só que na realidade, quando você lê a Bíblia, você vê que o cara ele é gente como a gente, né? Todo mundo é gente como a gente, exceto Jesus, né? Ele era uma pessoa com muita insegurança. Ele era uma pessoa com muita insegurança. Ele mal tinha de facilidade para falar. Ele mal falava direito, mal conseguia. Ele morria de vergonha. Quando Deus falou para ele, vai lá no faraó e fala para libertar meu povo. Aí, para provar que eu sou Deus, né, joga o cajado e o cajado vai se transformar numa serpente. Moisés foi muito relutante. Ele foi muito relutante e não queria fazer isso, porque ele tinha medo, né? Tinha medo e mal sabia falar direito. Aí Deus falava, eu não lembro exatamente, mas ele falava que não temas porque eu vou estar contigo e eu vou te dizer o que você tem que dizer, né? Ainda assim o exército ficou relutante, mas ele acabou indo, né? Ele acabou indo. O que essa parte quer dizer? Essa parte quer dizer, mano, que você não precisa temer nada. Quando você tá com Deus, quando você tá com Deus, cara, nada é capaz de te parar. Nada. A única coisa que é capaz de te parar é Deus. Do contrário, é tudo limitação da sua mente. É tudo limitação de si mesmo. Você não pensa que não é capaz de fazer isso, de fazer tal coisa. Mas Deus tá lá e fala, você vai fazer. A não ser que Deus não queira, né? Mas como saber que Deus não quer que você faça isso? Vai ter sinais e você tem que prestar atenção nos sinais, né? Deus pode falar através de visões, de sonhos ou sinais no seu dia a dia. Você já deve ter ouvido muita gente falando: se Deus é com nós, quem será contra nós? E isso é a maior verdade. Isso daí é a maior verdade que pode existir. Sério mesmo. E também tem outros versículos, né, já no Novo Testamento, que eu ainda não cheguei no Novo Testamento, mas eu vi, tipo, em edits, né, vídeos de Jesus e até mesmo na novela Jesus, que está em Isaías, só que eu não lembro o capítulo e o versículo, que Deus fala, não temas, pois sou contigo, né? Na novela fala de uma forma mais clara para a pessoa entender, até a pessoa que nunca leu a Bíblia entender. Jesus na novela fala, não temas, eu te ajudo. Cara, isso daí não tem coisa mais clara do que isso, né?
Não precisa ter medo de nada, mano. Não precisa ter medo de absolutamente nada. Deus está contigo. Você tem que ter fé. Tem que ter fé, seguir os mandamentos de Deus, seguir os ensinamentos de Jesus, reconhecer que Ele é o Messias, reconhecer que Ele é o Salvador e que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. E ninguém vai a Jesus senão pelo Pai, né? Deus faz você conhecer Jesus. Quando você tem um mínimo de fé, Ele já faz você reconhecer Jesus. E reconhecendo Jesus, você vai ao Pai através dele. Mas ficar falando é fácil, né? Ficar falando é fácil, mas tem que praticar. Tem que praticar. E as tentações mundanas, tem uma força absurda pra fazer você duvidar. Tem uma força absurda. Sério mesmo. Eu me sinto tentado às vezes, eu tenho dúvidas, mas é nosso dever. É nosso dever honrar e não deixar se levar pelas tentações, pelos pecados. E se você reparar bem, os ensinamentos de Jesus sobre como deve viver a vida de forma certa, não se deixar levar pelas coisas mundanas, né? Não se deixar pelas coisas mundanas, é muito parecido com os dos filósofos, tanto dos filósofos que vieram antes de Jesus e os que vieram depois. Todos eles, não todos eles não, a maioria tem uma certa semelhança com o que a Bíblia diz no Antigo Testamento e com o Novo Testamento, né? E uma coisa inegável, eles usaram a Bíblia como base. Eles usaram a Bíblia, eles não são ignorantes. Então, meu conselho para quem quer lidar com a ansiedade, eu tô andando em círculo aqui porque eu adoro essa região. Eu adoro essa região aqui do parque. Muito bom. Traz uma paz, né? Traz uma paz. Para utilizar isso na prática, no dia a dia, tem que seguir pelas coisas simples, corrigir pelas partes mais simples. Não é muito complexo em algumas questões do que você utilizar a Bíblia em prol de autoaprimoramento no seu dia a dia. Tem algumas coisas que é relativamente simples, por assim dizer. Esse daí é você acreditar em si mesmo, acreditar que Deus está contigo e continuar praticando. Conversa com as pessoas aos poucos, dá um bom dia para desconhecidos, desde que eles olham para você. Se eles não olharem para você, não tem por que falar bom dia, né? Se olharem para você, você fala bom dia, se responderem bem, se não, amém, né? Fortaleça a sua fé sempre, oração e vigiando também para não cair nas tentações. Quando cai na tentação, cara, tudo vai por água abaixo, tudo. Desde a sua autoestima até a sua sanidade mental. Sério mesmo. Pode até perguntar assim para alguém que tem um certo problema com a luxúria. Não, a luxúria acaba com a alma, cara. A luxúria acaba com a alma e com a mente, sabe mesmo? Tanto que, se não me engano, é na Bíblia que fala, eu ainda não vi essa parte, que quando você peca, faz um pecado comum, entre aspas, né? Você tá pecando por fora. Mas quando você faz o pecado da luxúria, você tá pecando contra o seu próprio corpo. E isso aí pode ser tanto literal quanto interpretativo. O corpo ser literalmente o corpo. É só você ver as pessoas que vivem em balada e enchem a cara. Enche a cara, mano. Os caras ficam com uma aparência horrível. Ficam com uma aparência horrível. Sem maquiagem. Com maquiagem, a pessoa até. Assim, você fala assim, a pessoa é bonita, mas vai dar uma olhada sem maquiagem pra você ver o olhar de mil jardas. Meu, e também contra a alma, né? Pecar contra a alma, cara. Porque, mano, é muito ruim, velho. Acaba com você. E quando vicia. A luxúria é um dos pecados que mais é difícil, que é mais difícil de se livrar. Porque ele apela pra dopamina e, meu, dependendo assim, do tipo de luxúria que você consome, é pior que cocaína. Isso aí é cientificamente comprovado. É pior que cocaína, cara. E pra você se livrar disso, mano, nossa, cara, tá louco, mano. É muito difícil, sério mesmo. E uma outra coisa que eu queria contar, que pode até servir como prova, é o seguinte. Quando uma pessoa tem um problema de ansiedade, crise de ansiedade, geralmente a gente procura um psicólogo, né? Psicólogo, psiquiatra. E eu já até pensei em fazer isso. Eu já até pensei em procurar um psicólogo. Só que eu não queria. Eu não queria, porque eu descontava minha raiva por ser muito ansioso no saco de pancada. Eu descontava, até hoje eu desconto, assim, só que por outras questões, né? Por outras questões eu desconto. Mas uma coisa assim que eu percebi é que, desde quando eu me conheço por gente, eu adoro a floresta. Aqui, ó. Eu adoro a floresta, cara. E é um dos poucos momentos da minha vida, assim, além do videogame, do saco de pancada, ficar no meio do mato
é o que me faz esquecer do mundo. Me faz esquecer, mano. Parece que eu entro num estado inconsciente de meditação. Meu, eu me sinto em casa, sério mesmo. Me sinto em casa, me sinto Tarzan, Tarzan negão. É sério mesmo. Meu, e por isso que eu acredito, assim, que Deus fez tudo, tudo planejado. Obviamente ele fez, mas até nos mínimos detalhes. Até mesmo nos mínimos detalhes. Tanto que eu considero o nosso mundo moderno, né, prédios e coisas semelhantes, é coisa antinatural. É uma coisa que eu considero até que antinatural. Porque você não consegue relaxar, ficar mais tranquilo numa cidade, né? Uma cidade você não consegue, mas numa floresta, só de ver assim, já dá uma sensação de paz, né? Já dá uma sensação de paz. Isso é uma coisa que eu acredito. Eu acredito muito nisso. Mas claro, assim, que eu ainda estou lendo a Bíblia, eu ainda estou lendo, e pode ter algum versículo, algum capítulo que possa acabar refutando esse meu pensamento. Uma das coisas que me faz pensar que possa estar certo esse meu pensamento é que eu ainda não vi, né, no Novo Testamento, mas em algumas produções, né, que falam sobre a vida de Jesus, teve momentos que ele se retirava. Ele deixava os discípulos em um canto e ficava em outro, sozinho, orando ou refletindo sobre as coisas. A maioria das vezes orando. E isso é uma das coisas que eu acredito que faça muito sentido. Você ficar sozinho na própria presença e você consegue se acalmar. É isso aí. Vou ficando por aqui. Falou.